O tema de hoje é vitimismo ou vítima. Você pode se sentir vítima, mas raramente será uma vítima. Você só será uma vítima se for vítima de um ataque físico. Se não for essa situação, você pode se sentir como vítima ou pode, pela tua atitude, se permitir ser vitimado. Recomendo que vocês aprendam, e o objetivo da live é essa, é não se vitimizar. A vida não pega leve com quem se vitimiza. Não se vitimize. Por incrível que pareça, a responsabilidade é apenas sua. 3 características do vitimismo. A culpa é dos outros. Você está passando o que está passando por culpa dos outros. Outra característica, as vítimas vivem sempre se queixando. E, finalmente, elas têm sempre justificativas. Na medida em que as vítimas têm feridas, os guerreiros têm cicatrizes. Eles superaram aquele estado de vitimização que possam ter estados. O vitimismo é um poço de sentimentos negativos, minha gente. Dele surge a tendência para culpar os outros. O pai, a mãe, os irmãos, a sociedade, a vida, a infância, o destino, seja lá o que for. E fazer deles os responsáveis pelas nossas mazelas. Dele, do vitimismo, surgem as couraças de autodefesa que não nos permitem relaxar e viver de uma maneira saudável a nossa relação com os outros, nem com nós mesmos. Dele, do vitimismo, vem a impressão sempre absurda e impossível que nós é que não precisamos mudar. Os outros é que estão errados. E ele, o vitimismo, é a pior das cegueiras, pois destrói a sua autocrítica, seu discernimento, sua capacidade de avaliação racional das situações. Pessoas que têm mentalidade vitimista reclamam constantemente de como é difícil a vida delas. Mas se alguém lhe oferecer uma sugestão, uma solução, elas se apegam com unhas e dentes à sua longa lista de vítimas, de vitimismo, e se apegam da seguinte forma: sim, mas se eu fizer tal coisa, vai acontecer aquela outra coisa. Se fizer tal coisa para parar com a situação de vitimismo. Teu marido te bate, não sei o quê, por que você não se separa dele? Sim, mas se eu me separar, como é que eu vou me sustentar? Sempre tem um sim mais que justifica ela permanecer na sua posição de vítima. Às vezes a situação é difícil, mas sempre tem saída. Ah, eu entrei num beco sem saída. Não é verdade. Sai pela entrada. Os vitimistas são especialistas nas buscas de problemas para cada solução. E se eles apontarem essa atitude, provavelmente responderão dizendo que nós não somos capazes de entender como a vida é difícil para eles. Coitadinho deles, eles sofrem muito, como a vida é difícil para eles. E vão colocar todo tipo de historinha para consolidar sua posição de vítimas. Tem certas vantagens. Por trás dessa mentalidade vitimista, há um lugar externo de controle. Ou seja, ela é vítima por forças externas alheias a ela. Ela vai dizer, eu fui vítima porque meu karma, meu signo, seja lá o que for, algum fator que não ela, é que causa a vitimização. Essas pessoas que têm vem esse controle externo da vida, que em psicologia se chama locus de controle. Locus é local em latim. Eu sou controlado por coisas externas, é o locus de controle externo. Essas pessoas que têm esse locus de controle externo acreditam que não têm poder sobre suas vidas e atribuem seus sucessos ou falhas a fatores externos que estão fora do seu controle. Se o seu relacionamento acabar, eles vão culpar o parceiro. Se forem expulsos ou demitidos do trabalho, vão culpar o chefe. Se falharem no projeto, a culpa é da sociedade, nunca é deles. Eles geralmente não fazem o exame de consciência
ou se perguntam como contribuíram para que aquilo acontecesse, porque eles estão convencidos de que são vítimas. A responsabilidade nunca é deles. Eles acreditam, por causa desse locus externo, que a vida está fora do seu controle e que o mundo conspira contra eles, colocando maiores obstáculos, os testes mais desafiadores e as mais terríveis desgraças. Alguns de vocês aí podem ser vitimistas e praticamente todos conhecem gente vitimista. Praticamente todos nós conhecemos. Se a carapuça servir, usa. Usa não. Toma consciência e trata de mudar a tua própria atitude. É claro que todos nós, em algum momento das nossas vidas, fomos vítimas das circunstâncias. Às vezes, gente, as coisas dão errado. Elas não funcionam como a gente esperava. A adversidade bate na nossa porta com uma frequência assustadora. Sonhos se desfazem. Soluções se transformam em problemas. Mas se lembre, o mundo nada te deve. Abandone o papel de vítima e assuma ser o protagonista da sua própria vida. Eu estou escrevendo para o futuro, estou escrevendo no presente para a exibição futura, sobre pessoas reativas e pessoas proativas. Tem a ver com essa atitude nossa aqui. Todo mundo passa por situações e momentos difíceis. Todos enfrentamos perdas e crises. Adoecemos e fracassamos. Mas há pessoas que ficam presas nessas situações, desenvolvendo uma visão sombria do mundo. Então se tornam vítimas de si mesmos. E nesse momento reclamam a beça. Pensamos no seu azar, na nossa má sorte, nas ironias do destino. Sentimos penas de nós mesmos. É normal. Nós precisamos nos libertar dessa frustração, respirar fundo e ir em frente, nos adequando à realidade. Então nos levantamos, juntamos as peças quebradas e seguimos em frente. As pessoas que são pegas nesse ciclo de autopiedade vão acabar caindo na armadilha da vitimização. A boa notícia, tinha que ter uma boa notícia, né? É que ser vítima não é uma sentença perpétua, não, que você não está condenado a vida toda para isso. As pessoas que se queixam não comovem, elas irritam. Então para de se queixar, só enche o saco dos outros. Alimentar a mentalidade vitimizadora não é uma boa ideia. As pessoas que têm um fraco senso de controle correm um risco maior de desenvolver problemas de saúde, porque se preocupam muito menos com elas mesmas. E elas também são mais propensas a problemas psicológicos, do tipo ansiedade e depressão. Alguém escreveu alguma coisa, foi Ângela. Estamos todos reclamando da pandemia. Ângela Dicker. Sim, Ângela. Adianta reclamar? Você é uma coitadinha, a pandemia só afeta você ou é um fenômeno mundial? Você reconhece, está dizendo aí que você reconhece que reclama demais. Se adiantar, continua reclamando. Mas eu acredito que não adiante. Só te desgasta e desgasta até os relacionamentos. As pessoas, lá vem a Ângela reclamar outra vez. Vai alugar o ouvido dos outros. Vai fazer dos outros uma espécie de muro das lamentações. Isso não é uma coisa agradável nem atrativa. A vítima acaba se tornando uma prisão da qual é muito difícil escapar. Essas pessoas costumam ruminar muito. Elas dão asas a pensamentos negativos. Se concentram demais nas suas angústias e nos seus problemas, em vez de estarem buscando soluções. Esse estado, repetido dia após dia, geralmente acaba afetando o equilíbrio emocional. Portanto, não se surpreende que essas pessoas relatem bem menos satisfações com a vida e apresentem um pior desempenho. Com tanta reclamação, não era para se esperar outra coisa. Isso me lembra do Henry Ford, o criador da marca Ford de automóveis, linha de montagem. Ele disse: se você acredita que pode ou que não pode,
de qualquer maneira você tem razão. Os vitimistas acreditam que não podem nada, né? Um outro problema para aquelas pessoas que assumem o papel de vítimas é que elas podem atrair pessoas que estariam dispostas a tirar vantagem delas. E, em alguns casos, até caindo em violência. Se é vítima, vamos bater, vamos malhar. Dessa maneira, elas fecham um mecanismo, digamos, de autoalimentação. Por um lado, os agressores procuram pessoas mais fracas. E, por outro, a vítima não acredita que possa merecer melhor, ter relacionamentos melhores. Ela é vítima, ela tem essa convicção de vítima, ela vai procurar pessoas que reforcem essa percepção. Então ela vai procurar pessoas que persigam, que a maltrate. Gustavo Inácio, advogado, ele diz: doutor Embinder, a mídia, deixa eu ver aqui, tem explorado bastante esse assunto nos últimos meses. Pergunta: racismo é vitimismo, sim ou não? Qual é sua visão sincera sobre esse assunto? Eu não vou opinar, Gustavo, porque sai do tema. Muitas coisas são jogadas no colo do racismo, não é porque o indivíduo é preto ou branco. Ele estava numa determinada situação na qual qualquer um, independente da cor, seria vítima. A Malu diz: por que algumas pessoas precisam desabafar com alguém como se fosse uma necessidade? Porque acham que os outros podem lhe dar bons conselhos. Eles não acham isso, não. Eles só querem desabafar para obter a simpatia de quem está lhes ouvindo. Ah, coitadinho, pobrezinho, como você sofre. Esse é um benefício secundário de ser vítima. A Lídia diz: isso também é uma pessoa de egocentrada? Sim, Lídia, é sim. A Regina Melli está me corrigindo, Gustavo. Eu falei Gustavo, ou não? Se eu não falei Gustavo, Regina, estou me sentindo vítima de você. Tudo bem. Um estudo que foi realizado na Universidade do Sul da Califórnia revelou que se considerar vítima após um trauma não é uma boa ideia. Depois de sofrer violência sexual, 11% das pessoas se viam como vítimas, enquanto 25% foram classificadas como sobreviventes. Acontece alguma coisa com o meu cliente, eu perguntei: você é vítima ou você é sobrevivente? Isso leva a uma reflexão e, às vezes, uma mudança de atitude. A Regina diz: quem acha que o brasileiro é racista se sente vítima. Não sei, Regina, não sei se eu concordo integralmente com isso. Primeiro, é um preconceito contra todos os brasileiros. Todos os brasileiros é racista. Não é verdade. A Regina diz que mandou o recado acima para o Gustavo. Tá bom. Tá dada a sua mensagem. Um abraço no Vitória, Regina. A diferença entre vítima e sobrevivente não é meramente terminológica. Os psicólogos dessa universidade descobriram que aqueles que se identificam como vítimas relatam mais emoções negativas, sintomas de depressão e uma baixa autoestima do que aqueles que se consideravam sobreviventes. Entre as pessoas que desempenham o papel de vítima, geralmente elas sentem uma dor profunda, pessimismo, desesperança, medo e raiva. E muitas vezes a dor está relacionada a trauma real, a tragédia, a abusos reais. Outras vezes é o resultado de padrões e modelos aprendidos com os pais, que transmitiram a eles a visão sem esperança e hostil do mundo. Ou seja, a educação da gente pode nos criar a mentalidade vitimista. Que coisa triste, né? Mas os pais não fazem isso por maldade. Eles são vítimas de outras vítimas, ou seja, os avós educaram teus pais assim, e eles passaram a educação que receberam. Às vezes até amenizaram, deram uma filtrada em muitos aspectos negativos. Os pais não educam mal por serem maus, eles educam maus porque não sabem educar melhor.
De qualquer forma, é muito difícil para a pessoa que assume a mentalidade de vítima perceber que ela mesma está colocando uma corda no seu pescoço. Pessoas que têm aquele locus externo de controle, ou seja, são controladas por fatos externos, tendem a encontrar desculpas para diminuir o impacto emocional negativo do fracasso e proteger sua autoestima. Não, eu falhei porque minha mulher não deixou eu estudar sossegadamente. A aula não foi boa porque os alunos não participaram bem. E por aí vai. Eu me zimo do fracasso. Falsamente, mas eu me zimo. Essa atitude defensiva prende essas pessoas num ciclo pernicioso, prejudicial. A boa notícia eu repito, que a vitimização não é uma condenação perpétua. Você pode reverter isso a qualquer momento. Essa live ajuda você a pensar na tua situação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que foi chamado de, ou é chamado de desamparo aprendido. Quando coisas negativas nos acontecem, nós gostamos de acreditar que podemos mudá-las, influenciar seu curso e dar uma virada positiva nessas coisas negativas. Mas nem sempre esse é o caso. E quando as pessoas sentem que não têm controle sobre aquilo que acontece a elas, elas tendem a renunciar e aceitar seu destino. Minha vida é assim mesmo, sai arrastando os pés e levando paulada. É o que é conhecido como desamparo aprendido, ou seja, desesperança aprendida. O Márcio está falando, o Márcio é meu filho, está no estúdio Catete. Existem vítimas disfarçadas? Hipocondríaco, ele pergunta, hipocondríaco, azarado, azar no amor e por aí vai. O hipocondríaco não é vítima. Ele acredita sinceramente que tem uma doença. Ele não é uma vítima. O azarado, o azar no amor e por aí vai, esse sim se acredita vítima. Eu tenho o dedo podre, só me relacionando com gente ruim. Ou meu cupido é o traficante, só me manda droga. A culpa é do cupido, não é dele que escolhe mal não, ou se comporta mal. Eu estava dizendo então que o desamparo aprendido, ou desesperança aprendida, é uma das piores coisas que pode acontecer conosco, e da qual ninguém está seguro. Mas o que é o desamparo aprendido? É a convicção de que, seja o que for que façamos, não vai mudar nada para melhor. É uma prisão psicológica bem brutal, que nos desconecta completamente da realidade e bloqueia qualquer possibilidade de mudança ou de libertação. O pior de tudo é que esse primeiro aprendizado vai permanecer impresso profundamente no nosso cérebro, deixando uma marca que vai influenciar como percebemos a nós mesmos e o mundo. O desamparo aprendido é um comportamento em que um organismo, seres humanos ou animais, são forçados a suportar estímulos aversivos, dolorosos ou desagradáveis. Com o tempo, o organismo se torna incapaz de evitar tais estímulos, mesmo que isso seja possível. Em alguns casos, a vítima nem quer evitar. Isso se dá porque ela aprendeu que não pode controlar a situação. Se ela não pode controlar a situação, não vai fazer nada, não vai tomar nenhuma ação para evitar aquela situação desagradável, dolorosa ou desconfortável. Os primeiros estudos sobre desamparo aprendido foram realizados em animais, pelo psicólogo americano Martin Seligman, que observou que quando esses animais, no caso eram cachorros, foram submetidos a estímulos negativos e foram incapazes de escapar desses estímulos, em algum momento eles se rendiam, parando de tentar escapar para evitar os estímulos e se comportando como se fossem totalmente indefesos. O pior de tudo é que quando lhes foi dada a oportunidade de escapar, eles sequer se aproveitaram disso, porque no passado aprenderam que não tinham como escapar. A história do elefante acorrentado reflete exatamente o que era o desamparo aprendido. Diz que pegava o elefante filhotinho, amarrava uma grossa corrente na pata dele e a outra
ponta da corrente numa árvore bem grande. Claro que o elefantezinho não ia conseguir arrebentar a corrente e sair. Ele tentava e não conseguia. Quando ele crescia, era vendido para um circo, e no circo eles amarravam uma corda relativamente fina e amarravam a outra ponta da corda, uma das pontas na pata do elefante e a outra ponta numa estaca. O elefante grandão, com aquela força que ele tem, se ele puxasse, ele arrastava o circo todo atrás dele. Mas ele não ousava puxar, porque ele aprendeu na infância que não adiantava fazer o que fizesse, que não ia conseguir escapar. Ele não escapa porque ele estava numa situação bem semelhante à que ele aprendeu, a qual ele foi condicionado. Ou seja, o desamparo aprendido ocorre quando as pessoas, da mesma forma que o elefante, estão convencidas que não tem mais sentido lutar, porque o que quer que façam, elas não vão poder, não vão conseguir mudar as circunstâncias. Então se tornam meros espectadores de sua vida. Elas se sentam na beira da estrada criticando e lamentando o que está acontecendo com elas, sem levantar um dedo para tentar melhorar a situação. A Malu diz, então o vitimismo é inconsciente. A pessoa pensa que é uma vítima, ela acredita ser vítima. Só que se ela questionar direitinho, ela vai ver que ela não é vítima. Ela se sente vítima, sinceramente, ela se sente. Mas o que está vitimando? Em que situação você estaria que você não pode sair? Está no emprego ruim? Você não pode sair? Ah, mas sim, mas eu vou ter difícil arrumar outro emprego. Então você está aceitando essa vitimização. Ou muda a tua atitude ou muda de emprego. Mas não fica passando a tua vida acorrentado a uma situação desagradável. De certa forma, essas pessoas reclamam da escuridão, mas não se levantam para acender a luz. E o desamparo aprendido não é exclusivo do reino animal, no caso dos elefantes. E muitas vezes isso acontece com as pessoas. Por isso, nós não somos capazes de perceber e aproveitar as oportunidades de mudança ou de alívio quando elas surgem. Podemos viver acorrentados a estacas que tiram a nossa liberdade, especialmente quando pensamos que não somos capazes de fazer certas coisas, simplesmente porque uma vez não conseguimos. Naquele momento, nós gravamos na nossa mente a mensagem: nós não podemos alcançar nossos objetivos. De fato, essa é uma visão bastante comum em quem tem depressão e em vítimas de violência. Aqui, deixa eu ver aqui. A Kátia Serpa pergunta: os questionamentos seriam então um bom começo para se livrar do vitimismo? Começo e fim, Kátia. Se você começar a questionar, será que eu sou mesmo vítima? Você estava num mau casamento, você começa a questionar, pô, eu sofro tanto, papapá. Um dia você não resolveu se separar, acabou a vitimização, você tomou uma atitude. Às vezes você está cansada de carregar um montão de baldes que você já deveria ter chutado faz tempo, se não fosse a vitimização. E por que nós somos incapazes de reagir a certas situações? O Martin Seligman, aquele que criou a teoria do desamparo aprendido, explica que nós somos incapazes de reagir a situações dolorosas porque, num determinado ponto do caminho, e depois de tentar mudar o curso das coisas sem obter os resultados esperados, nós nos inibimos e caímos num estado de passividade. Em outras palavras, quando nos sentimos impotentes e acreditamos que não há solução, jogamos a toalha de uma maneira tal que não conseguimos enxergar as oportunidades de mudança que surgem no nosso caminho. É como se colocássemos a venda do passado nos nossos olhos e deixássemos que isso determinasse nosso futuro. De certa forma, o desamparo aprendido é uma espécie de mecanismo de ajustamento psicológico, uma vez que chega a um ponto onde as forças nos abandonam e nós não somos capazes de continuar a processar muita dor
e sofrimento. Aí desiste. Tinha música, ok, batata frita, você venceu. Era por aí. De fato, a incapacidade de reagir é sempre o resultado de uma profunda deterioração psicológica. O Márcio pergunta se vitimismo tem um oposto. Qual seria? Tem, meu filho, proatividade. Nós não somos vítimas, nós somos sobreviventes. Todos sofremos as mesmas adversidades. Alguns desistem, outros se levantam e voltam para a luta. Ludmila Crespo. Então, quando não conseguimos mudar uma circunstância desagradável, depois de tentar várias vezes, jogar a toalha e desistir é uma atitude saudável e não pode ser vista como covardia, não. Você vai insistir numa coisa ruim até quando? Até quando você vai ficar insistindo numa situação ruim? Não vai ser, não é covardia, é sabedoria. Não é desistir na primeira, mas tentou, não conseguiu, paciência, sai. Se não te acrescenta nada, pula fora. Vamos ver agora os sintomas do desamparo aprendido. Ele afeta 4 áreas fundamentais: a área motivacional, a cognitiva, que é a área dos pensamentos, emocional e comportamental, o que leva a uma série de pensamentos, sentimentos e comportamentos característicos. A pessoa, por exemplo, perdeu a motivação para continuar lutando, jogou a toalha se rendendo às circunstâncias. Em outras palavras, assume o papel e a mentalidade de vítima, que se manifesta comportalmente pela apatia profunda. Fazer o quê, né? A Lídia fala aqui. Os tomadores de conta se tornam raivosos, insatisfeitos, frustrados e confusos. E as pessoas que ajudam são vítimas. Não, Lídia, não é todo mundo assim. Os tomadores de conta, ela está se referindo a pessoas doentes e geralmente idosas. Os tomadores de conta dessas pessoas, eles têm que aprender a ser filtro e não esponja. Filtrar, ela está lá para cuidar da pessoa e não absorver os maus tratos e tudo que a pessoa fala. Então, não é vítima. Você processa mal aquela relação. A pessoa não aprende com os erros. Acredita que não pode fazer nada para melhorar a situação e assume seu destino como imutável. Não é, nunca é. Os erros deixam de ser ferramentas de crescimento e se transformam em demonstrações de desgraça. A Evelyn diz, tudo é equilíbrio. Tem razão, Evelyn. A pessoa se resume numa depressão profunda. Desenvolve uma visão pessimista do mundo e da desesperança, assumindo que é incapaz de sair dessa situação. Muitas vezes pode se sentir como se fosse uma folha movida pelo vento ou um fantoche do destino. A Evelyn elogia o exemplo de filtro de esponja, diz que é muito bom. É muito bom, sim, Evelyn, e é muito bom ter em mente. Filtra aquilo que você vai absorver, não deixa entrar tudo não, a esponja vai absorvendo tudo. Filtra, você tem o cérebro para isso. A pessoa não toma decisões importantes, porque considera que não pode mudar o curso da sua vida e que não tem controle. E como resultado, ela se tranca passivamente e continua sofrendo as circunstâncias. De fato, o desamparo aprendido tem sido associado a diferentes distúrbios psicológicos, como depressão, ansiedade e fobias. Por exemplo, uma pessoa tímida em situações sociais pode começar a sentir que não pode fazer nada para melhorar seus sintomas. Essa sensação de falta de controle pode levá-la a evitar situações sociais. Ele não vai à festa, não vai à reunião, não fala em público, coisas que podem piorar sua timidez e até desencadear uma fobia social. A Hilda está chegando tarde, Hilda. Acorda cedo, Hilda. Bernadette diz, seus ensinamentos, apesar de serem há mais ou menos há 16 anos, ela, quando foi minha aluna,
me ajudaram muito a enfrentar a velhice, que me trouxe algumas coisas desagradáveis, como tremor essencial, fibromialgia, etc. Nesse caso, Bernadette, uma aceitação incondicional da realidade. Fibromialgia você tem, dói, paciência. Como é que você vai reagir a isso? Se você ficar revoltado e eu não devia estar sentindo fibromialgia, você botou um sofrimento em cima da dor. A dor era a fibromialgia. A não aceitação da dor se chama sofrimento. Ela diz, faz muito bem, ela diz, eu encaro normalmente e me trato. Boa, Bernadette, boa. Para vocês todos, e para Bernadette em particular, aceitar o que não depende de você, depende inteiramente de você. Não depende de você ter fibromialgia ou não, mas aceitar isso depende inteiramente de você. Ficar revoltada vai piorar até a fibromialgia. A Sônia Rubinstein diz, penso que pessoas muito sensíveis têm tendência a ser esponja. Tem toda a razão. A pergunta é, precisa ser esponja, Sônia? Você não pode filtrar? Carregar pesos desnecessários vai causar dores desnecessárias. Você vai se tornar muito mais leve quando deixa carregar pesos que não te pertencem. Vamos ver agora em que contextos se aprende o desamparo aprendido. Deixa eu ver aqui, a Hilda falou aqui. A Hilda diz, eu botei minha timidez em xeque fazendo aulas de teatro e foi tão divertido. Melhorei bastante com as aulas do Dr. Embinder. Ótimo. O teatro também te ajudou muito, não foi, Hilda? Paulo Maggi, o diretor, o professor de teatro. Vamos ver em que contexto a gente aprende o desamparo manifestado. A desesperança aprendida pode ser vista praticamente em qualquer área da nossa vida, desde a área profissional, ao social e ao pessoal. No campo profissional é muito comum, pois em muitos contextos de trabalho são colocados muitos obstáculos à mudança. Quando uma pessoa propõe novas ideias e todas elas são rejeitadas, a pessoa acaba se adaptando ao seu papel e se torna um empregado passivo e desmotivado. Vamos ver isso futuramente quando eu falar sobre proatividade. Também é apreciado em um nível pessoal, especialmente naquelas pessoas que receberam muitas limitações ou rótulos quando eram crianças e não ensinaram a lidar com fracassos. A criança tem que aprender a lidar com fracasso, porque faz parte da vida. Se uma pessoa cresce com a ideia de que é incapaz, vai arrastar essa ideia por uma grande parte da sua vida e por grande parte vai se tornar um empecilho para o seu desenvolvimento. É por isso que frases do tipo nem tente isso porque você não vai conseguir, ou você não é capaz de nada, se tornam uma espécie de lápide que prejudica a autoestima e a dignidade. Quem as ouviu durante toda a infância não vai ter medo apenas dos desafios, mas tampouco será capaz de detectar boas oportunidades. Ela não é capaz, ela nem vai tentar. Naturalmente, isso também acontece no nível social, quando estabelecemos que nada vai mudar, independente do que nós possamos fazer. Então nós nos resignamos ao sistema político, econômico ou social. Lembra do Lip Hard, o leão e a hiena? A hiena era o hard, né? Ó dia, ó vida, ó azar. É esse tipo de atitude que eu estou me referindo. A tolerância ao fracasso nos protege de sentimentos de desesperanças. Nem todas as pessoas reagem da mesma maneira à adversidade. Há aquelas que desenvolvem o desamparo aprendidas e outras, ao contrário, se tornam mais resilientes. A chave está nos recursos de enfrentamentos que nós somos capazes de ativar nesses momentos. A Malu está dizendo, eu também estou me preparando para a velhice com o curso do Dr. Luiz, embora ainda falte muito para ficar idosa.
Você não tá, acho que você está eternamente jovem, Malu. Eternamente jovem. É por isso que eu estava falando que o próprio Seligman defende a necessidade de falhar. Precisamos nos sentir tristes, zangados e frustrados. Proteger-nos dessas emoções nos torna mais vulneráveis a elas, porque nós já não aprendemos a perseverar. Maria Helena chegou agora, Maria Helena. Vindo da Barra é longe, né? O trânsito é ruim. A capacidade de ser resiliente é baseada principalmente na confiança na nossa capacidade de superar com sucesso a adversidade. E ela só se desenvolve quando somos capazes de lutar e nos tornarmos os arquitetos de nossa própria vida. Desenvolver uma posição interna de controle é fundamental para resistir aos piores ataques. A posição interna é aquilo que eu falei, locos externos, as coisas externas é que nos afetam. E a posição interna é o locus interno. Quando você vê que você está consciente que, embora as circunstâncias influenciem, no final elas não determinam o curso da sua vida, que você pode modificar. Você vai à luta. Vamos parar por aqui hoje o texto, para não entrar em outro assunto no momento. E outro assunto não, continuar esse assunto que é extenso ainda. Vamos deixar isso para a próxima live, a continuação. Perguntas, pessoal, observações, críticas, orientações, fiquem à vontade. Bom, como ninguém está fazendo nenhuma pergunta, imagino que não haja perguntas. A Graça pergunta: como deixar de se vitimizar? Se questionando, Graça, será que eu sou vítima ou eu estou me sentindo vítima, embora não seja? A Malu pergunta: como é a história da cicatriz e do hematoma? Bem lembrado, Malu. Você sofre uma adversidade, um trauma. Aquilo pode ser um hematoma que vai sair, ou você carregar pelo resto da vida como se fosse uma cicatriz. Como hematoma, você superou a situação. Como cicatriz, você vai carregar aquela lembrança permanentemente. Essa é a história. O netinho da Hilda, de 4 anos, diz que é tímido. O que dizer para ele? Não é tímido, você se sente tímido. Porque nem sempre você é tímido. Ninguém é nada. Nós estamos, mas não somos. Por exemplo, eu sou tímido, ou eu sou introvertido, ou eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é verdadeiro. Porque a mesma pessoa tem comportamentos diferentes desses que ela se rotula. Então você se sente tímido, age timidamente. Mas se você não se sente tímido o tempo todo, ou com medo o tempo todo, você não é tímido nem medroso, você tem episódios de timidez ou de medo. Aquilo que vem e vai são emoções, não são você. Não pertencem a você, são nuvens que passam no teu céu. Só isso. Tenta explicar para o garoto, é um pouco difícil, com 4 anos. Dizer que ele não é tímido, que ele se sente tímido, mas em casa, com a família, ele não é tímido. Se ele fosse tímido, seria sempre. Tem que mostrar a diferença para ele entre o que ele sente e o que ele é. E para os adultos aqui presentes, nós somos seres em construção, somos obras incompletas. Ninguém é nada em caráter permanente, a transformação é sempre. Então, tenta passar de alguma forma, com a tua habilidade para a linguagem infantil, essa história. Evelyn diz, data vênia. Ih, a Evelyn é médica, mas está dando uma de advogada. Data vênia. O netinho diz que ele escuta as pessoas e volta a dizer isso sobre ele. Pode ser, Evelyn. Ele vai gravando essa imagem. Eu sou tímido, e quando cresce, à medida que vai crescendo, vai agir timidamente, embora não seja da natureza dele a timidez, porque é só uma emoção. Emoção é algo transitório. A Hilda gostou da orientação, agradece. Mais alguma pergunta? Que o Instagram não perdoa no horário.
A Evelyn diz, talvez ele não sinta, mas escutando dizer que ele é, acaba acreditando que é. No início da live, Evelyn, eu falei do Henry Ford, e ele dizia, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer maneira tem razão. Se ele acredita que é tímido, vai agir timidamente, vai se sentir como tímido. Alessandro Matias de Souza. Bom, queria agradecer a participação, as perguntas de vocês. Na próxima live, que será sexta-feira, 5 horas, vamos dar continuidade a esse assunto, que está ainda longe de ser encerrado. A Bernadette disse que adorou revisar esses conceitos. Esse assunto está longe de ser encerrado. E lembrando que tem uma aula de degustação quinta-feira pelo Zoom. O assunto da aula vai ser sobre imaturidade. Envelhecer não significa amadurecer. Vários elogios estão chegando. As pessoas estão gostando. Uma live que fez muito sucesso foi aquela que eu falei da vitimização, violência psicológica. Muita mulher na turma me mandou e-mail, zap, dizendo que tinha aproveitado a live para perceber a real situação dela. Elas eram vítimas de violência psicológica, embora fosse desconfortável, não se dava conta. Obrigado pela presença de vocês, pelos elogios, pelas perguntas, pelas participações todas. Espero vocês aqui quinta-feira, para quem quiser. O telefone é 99116-1999, do Rio de Janeiro. Ele dizendo, quero participar da aula de degustação quinta-feira. Estará disponível para vocês, vocês vão receber um link. É só clicar e você vai assistir a aula. Um abraço, se cuidem todos. Nós estamos cansados do vírus, mas o vírus não se cansou da gente, ele está por aí. Se cuidem todos, fiquem na paz. Um beijão para vocês.